Da obra Jesus e a Arte de Vencer Desafios, de William Sanches, capítulo 8. Crise, o que você quer no lugar? Uma prece. Mestre Jesus, ajude-nos. Mestre Jesus, ajude-nos a pôr em ação minhas qualidades e valores. Sei que de nada adianta algum talento sem ação. Quero ser melhor, quero realizar, ser feliz e ter paz. Às vezes, meu coração aflito sofre, grita e até desiste. Volto a acreditar em mim e continuo com a sua força e luz. O seu amor é como água que rega a planta para ela crescer. Estou crescendo, mas, por favor, me ajude a enxergar de um jeito melhor todos os meus dons. Meu desejo é colocá-los em prática, a favor do bem. Que assim seja. Países de todo o mundo já enfrentaram crises. O nosso não é diferente. Podemos aprender algo em momentos de dificuldade. Somos obrigados a nos readequar, a mudar posturas, a nos reorganizar de alguma maneira. Mas, indiscutivelmente, são em momentos como esses que temos a oportunidade de mudar comportamentos. Caminhando por Jerusalém, em uma das minhas pesquisas, aprendi algo sobre a palavra pobre. Como gosto muito dos temas prosperidade e abundância, interessou-me o sentido da palavra. O hebraico dá à palavra pobre dois sentidos que surgem grafados na Bíblia da seguinte maneira: Ani e Ebion. Ani refere-se à pessoa oprimida, humilhada, injustiçada, sem opção para se libertar. Em Deuteronômio 15:4 aparece referência ao pobre neste entendimento. Exceto quando não houver entre ti pobre algum, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra, que o Senhor teu Deus, te dará por herança para possuí-la. Exceto quando não houver entre ti pobre algum, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la. É sobre pessoas oprimidas, injustiçadas, que o texto faz referência. Deus libertou o povo da opressão do faraó do Egito,
Por isso, todo o povo deve viver com liberdade plena. Se possível, feche os olhos por alguns instantes. Respire fundo e tente buscar dentro de sua história é sobre essas pessoas oprimidas, injustiçadas, que o texto faz referência. Deus libertou o povo da opressão do faraó do Egito. Por isso, todo o povo deve viver com liberdade plena. Se possível, feche os olhos por alguns instantes. Respire fundo e tente buscar dentro da ou de sua história se você já libertou das piores das opressões, as que você mesmo carrega sobre os ombros. Quando o texto bíblico se refere a Ebion, a tradução mais adequada seria a de uma pessoa necessitada por causa de uma eventualidade, como doença, incêndio, catástrofe, acidente, orfandade. Pode se referir também a quem perdeu algum bem, mas que, com alguma ajuda, tem meios para se erguer ou reerguer com seu trabalho. É a esse tipo de pobres que Jesus se refere em Mateus, capítulo 26, quando os discípulos questionam o motivo de aquela mulher entrar na casa de Simão, o leproso, e derramar unguento, um tipo de óleo perfumado, sobre Jesus. Uma curiosidade interessante, esse unguento era usado só em situações especiais, pois custava muito caro prepará-lo. Era feito de ervas finas, como mirra, canela, cálamo, cássia e o melhor azeite de oliva. Os discípulos, vendo aquilo, dizem à mulher para não desperdiçar o óleo. Se o vendesse, faria um bom dinheiro e poderia ajudar os pobres. Jesus replica com toda a objetividade: por que afligis esta mulher? Praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me havereis de ter sempre. Que interessante, né? Mateus 26, 10, 11. Jesus replica com toda a objetividade: por que afligis esta mulher? Praticou uma boa ação para comigo, porquanto tendes convosco os pobres. Tendes sempre convosco os pobres. Mas a mim não me haveis de ter sempre. Aquela mulher, mesmo não possuindo bens, aos olhos de muitos era pobre, sem nada a oferecer. Derrama seu melhor óleo sobre a cabeça de Jesus. Com essa imagem, repito, ou reflito,
Será que em tempos de crise oferecemos o nosso melhor óleo a Jesus? Será que oferecemos aos outros o nosso melhor óleo? Dentro de casa, amarguramos o convívio com as pessoas que mais nos amam, colocando a culpa dos problemas ou a culpa nos problemas, nas dívidas, nas preocupações, e tratamos mal aquelas que muitas vezes cozinham para nós, lavam nossas roupas e despendem seu tempo nos afazeres para nos atender. Ainda assim, para a falta de gentileza, usamos a desculpa: estou cheio de problemas. Isso não dá aval a ninguém. A ninguém. Que tipo de pobreza habite sua alma? Aquele que vive amargurado ou amargurando a própria vida não sabe admirar os melhores perfumes à sua volta. Não espere passar a crise. Melhor, não viva a crise. Mentalize positivamente. Agora uma reflexão. Você reclama da situação atual do país? Que tarefas você evita no seu dia a dia? O que você não se sente confiante em fazer, em realizar? Por qual experiência você passou? Por que experiência você passou e não conhece ninguém mais que também a tenha vivenciado? A quais recursos você tem acesso que mais ninguém tem? Se mesmo assim você insiste em viver numa crise, então responda: o que você quer no lugar da crise? O que você quer no lugar da crise? Como seria você vivendo em excelência? Como seria você vivendo em excelência? Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele trata: fora da caridade não há salvação. Item 4. O maior mandamento.
Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer essa pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus e respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Sem que eles perguntassem, ele continuou: Eis o segundo, que é semelhante a esse ou a este. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Isso está em Mateus 22, versículos de 34 a 40. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Esse princípio está formulado em termos precisos nestas palavras: amareis a Deus de toda a vossa alma, de todo o vosso amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta: eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, e nem amar ao próximo sem amar a Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Há no item 6 um comentário dizendo a respeito da caridade segundo São Paulo: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse a caridade, não seria senão como o bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas,
quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho. Não é desdenhosa. Não procura seus próprios interesses. Não se melindra. E não se irrita. Não se irrita com nada. Não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça. Mas se regozija, sim. Se regozija, a caridade se regozija com a verdade. Tudo suporta. Tudo crê. Tudo espera. Tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas entre elas, fé, esperança e caridade, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e o número 13. São Paulo, de tal forma compreendeu essa verdade, que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia ou de profecia, e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até transportar montanhas, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. Entre essas três virtudes, fé, esperança e caridade, a mais excelente
a caridade. Coloca, sim, sem equívoco, a caridade acima da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, e porque independe de toda crença particular. E fez mais, Paulo definiu a verdadeira caridade, demonstrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração. Bondade, benevolência para com o próximo. A caridade é paciente, doce, benfazeja, não é invejosa, não é temerária ou precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura os próprios interesses, não é melindrosa, não se irrita com nada, não suspeita mal, não se melindra, não se regozija com as injustiças, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Vou fazer um outro bloco porque já está com quase meia hora, senão fica muito extenso o vídeo.